de Vivere Clínica de Oncologia, fonoaudióloga Josiane Mesquita, Mária Angular Dauas, médica oftalmologista, Dr. Rodrigo Rei Farina e médica Jaima Ferrer Puentes. Hoje nós vamos falar com o otorrinolaringologista, Dr. Fernando Rangetti. Nós temos vários assuntos sempre para falar com o Dr. Fernando Rangetti, mas a gente vai começar, doutor, falando justamente sobre o que está acontecendo em quase todas as famílias, que são pessoas um pouquinho atingidas pelas mudanças térmicas constantes. Um bom dia. Bom dia, Daniela. Bom dia, Alessandra. Realmente, essa época, né, a gente tem, então, um aumento dos quadros respiratórios, mudanças de temperatura. Esse agosto está terrível, né? Nós sabemos aí que vivemos isso aí há uma semana, duas atrás, temperatura de 28, 30 graus num dia, 3 dias depois 2, 3 graus. E isso acaba afetando todos os pacientes, principalmente os mais suscetíveis são sempre, né? Idosos, crianças que não têm a imunidade completa. E de que forma isso acontece, Daniela? Nós sabemos que a mudança de temperatura principalmente traz três problemas que vão nos deixar mais suscetíveis. Primeiro, a gente fica mais trancado dentro de casa, né? Então mudou o tempo, a gente fecha a janela, com 2, 3 graus é impossível de deixar a casa aberta. E ali dentro, se alguém da família contraiu algum vírus, alguma bactéria respiratória na comunidade, vai trazer essa bactéria para dentro de casa e vai fazer circular esse vírus ou essa bactéria. Muito mais frequente os vírus. Então, só por aí a gente já tem uma circulação maior de vírus dentro de casa, fazendo com que aumente a probabilidade de se ficar doente. Segundo, com o frio, nós lavamos menos as mãos. Tá? Então isso é muito importante e é muito esquecido pelas famílias. Cada vez que a gente espirra, que a gente tosse, bota a mão na frente ou entra em contato, cumprimenta uma pessoa que está com uma virose respiratória, a gente está suscetível a pegar esse vírus. Então lavagem de mãos é uma coisa essencial e a gente acaba não lavando tanto as mãos no inverno. Aumenta a transmissibilidade dos vírus. Terceiro e muito importante fator: o frio seco, ele faz com que a mucosa do nariz, o nariz por dentro, fique mais seco e, consequentemente, começam a aparecer pequenas rachaduras, pequenas feridinhas no nariz, tá? Dentro do nariz e até externamente às vezes. Isso faz com que a porta do nariz esteja mais aberta para as infecções respiratórias. Então, esses 3 fatores são fundamentais, aliados também a uma diminuição natural da imunidade quando a pessoa tem uma exposição ao frio, principalmente a mudança do quente para o frio, aquele negócio que o pessoal chama de choque térmico. Influencia bastante também, porque a imunidade, as imunoglobulinas também baixam na corrente sanguínea e a gente vai ficar mais suscetível, né? Então, só esses 3 ou 4 fatores já fazem com que o inverno seja bastante propenso para que a gente pegue doenças respiratórias. Essa é a história da humanidade, né? Nós sempre vamos ficar mais gripados, mais resfriados, com mais sinusite, com mais amigdalite quando o tempo está frio. E nós não estamos tendo estações muito definidas, né, doutora? A gente acaba tendo temperaturas talvez de primavera a verão durante o inverno e daí isso vai gerando um descontrole, né? Exatamente. Interessante, porque eu estava vindo a pé hoje do consultório aqui para a rádio e tem várias... Tem uma árvore que tem uma florzinha rosa, né? IP? Isso aí. E elas já estão florescidas, né? Então, antes do tempo, porque a gente tem visto aí temperaturas, como tu falou, tem temperatura... Tu tem 4 estações num dia. Ontem foi um dia que foi interessante, porque de manhã frio, aí durante o dia estava um sol muito bonito, esquenta a temperatura, de tardezinha já deu um ventinho, já fechou de novo, e eu cheguei em casa às 8, tinha reunião na escola da minha filha, cheguei em casa às 8 da noite, estava um frio intenso. Então, toda essa variação térmica num dia só, né? Então, é como tu disse, o inverno não é mais inverno frio, frio, frio. É calor, frio, é uma montanha-russa de temperatura que a gente tem que suportar, né? Então isso aí é complicadíssimo. E junto a tudo isso, doutor, um assunto que você trouxe que está bem relacionado
é da questão da imunidade, né? Como, de repente, vitaminas, outras questões podem auxiliar a nossa imunidade para se enfrentar essas situações, que enfrente de uma melhor forma, né? De gripe, resfriados, ou até mesmo que consiga fugir deles, né? Exato, isso aí. Então, o que acontece? A gente tem ouvido muito no consultório os pacientes chegarem e dizem, eu não... A mãe pegou várias gripes, mas eu não peguei nenhuma porque eu estou tomando vitamina C ou vitamina D desde o início do inverno. Pessoal, não é bem assim, tá? A gente tem os suplementos vitamínicos, eles são muito interessantes no aumento, na melhora da imunidade, principalmente vitamina C, vitamina D e zinco, que é um mineral que a gente também deve consumir. Porém, a nossa dieta, ela consegue nos fornecer as quantidades de vitamina C, vitamina D e zinco, e a vitamina D depois eu tenho um parêntese, né, nisso tudo, mas se a pessoa come bem, por exemplo, vitamina C, né, a natureza é sábia, então a natureza nos dá nos meses de frio as frutas cítricas, então, que são a fonte primordial de vitamina C. Então, se a gente comer uma bergamota, uma laranja, né, por dia, tomar um copo de suco de laranja de 150 ml, a gente vai ter a vitamina C necessária, não precisando suplementar. Vitamina D, nos compostos, nos derivados do leite, né? Leite, queijo, iogurte, requeijão, tudo isso aí, manteiga, todos esses são ricos em vitamina D, que é a vitamina que, além de fortificar os ossos, é uma vitamina que combate também, que é muito importante na imunidade. Porém, aquele parêntese que eu falei da vitamina D, somente 20% da vitamina D que o nosso corpo precisa é encontrado na dieta. O resto é adquirido, é formado no organismo, é produzido no organismo pela exposição solar. Então, 15 minutos de exposição solar por dia, obrigatório para a gente ficar com níveis adequados de vitamina D. Também é uma coisa que diminui no inverno, porque aí a gente tem menos sol, a gente tem mais chuva, tem mais tempo frio e as pessoas não saem de casa para se expor ao sol, diminuindo a vitamina D e, consequentemente, diminuindo a imunidade. E o zinco, que a gente encontra nas oleaginosas, né? Nas castanhas, a gente encontra o zinco no grão de bico, no feijão, no bife de fígado. Isso aí tudo também, se a gente mantiver uma dieta balanceada adequadamente, não vai precisar fazer suplementação. Obviamente que a imunidade não depende só de vitaminas e de sais minerais, ela depende também da concorrência de outras doenças, por exemplo, diabetes, hipertensão, falta de exercício, falta de sono, tudo isso vai fazer com que a imunidade baixe. Então, receita para ter imunidade alta: vida saudável, exercício físico, exposição solar, dieta adequada e, em alguns casos, quando o médico, né, pede exames laboratoriais, faz uma seleção de exames ali que vão mostrar se sim ou não o paciente tem ou não deficiência vitamínica, aí nós vamos repor. Mas não é para todo mundo e não é uma coisa que deve ser feita de rotina, comprar vitaminas na farmácia achando que vamos ter uma melhora da imunidade. Porque eu olhei para a Alessandra Bernardi. Porque essa história de vitamina C, em resumo, Alessandra, como uma laranja. Como uma laranja. Não, eu até como a laranja, mas eu tenho aquele vício de comprar aquela que é efervescente. É que aquilo é gostoso, né? A gente aprende a tomar desde a infância aquele negócio. Não, mal não vai fazer, né? Só que, claro, não é a laranja é um método muito mais natural, né? Da gente adquirir essa vitamina C. Muito interessante. Eu e acho que muitas pessoas até que estão ouvindo, sempre tem essa percepção de que, não, tô com pouca vitamina, o jeito é ir na farmácia e comprar a vitamina. Mas a gente percebe que, como você disse, a natureza é perfeita, né? Exatamente. Seja no sol, seja nos alimentos, a gente pode encontrar essas fontes de vitamina. Exatamente. E não existe reserva de vitamina, né? A gente sabe que se tu tens níveis adequados de vitamina C, vitamina D e zinco e suplementar, tu não vai fazer reserva. Ela vai, no final do dia, tu vai expelir esse excesso de vitaminas através da urina e das fezes. Não existe reserva. O organismo atinge aquele nível de vitamina e o resto não fica reservado. Ele vai botar no lixo, ele vai botar fora.
Então realmente fica essa dica muito importante relacionada a vitaminas, né? Sempre ouvir essas orientações médicas, buscar nos alimentos, enfim, do que sair adquirindo, né? Vitaminas que, como você disse, vão ser expelidas pelo Exato. próprio organismo. Nós temos, doutor, só para a gente finalizar, são duas dúvidas de ouvintes e as duas são relacionadas à sinusite. Podemos falar. Então, só para a gente finalizar o nosso bate-papo, doutor, vamos lá. O Pedro aqui nos pergunta: as principais causas da sinusite, como evitar? Porque ele tem sempre uma vez por ano, principalmente quando baixa a umidade do ar. Excelente pergunta, Pedro. Então, baixou a umidade do ar, vai ficar mais seco o tempo. Como eu disse, a mucosa do nariz vai ficar mais frágil e serve como uma porta de entrada para as bactérias. Quem tem sinusite, tem antes da sinusite sempre um resfriado ou uma rinite alérgica, ou o nariz trancado por algum outro motivo. O nariz tem que estar trancado. Como é que a gente pode evitar isso aí? No momento que se sente o nariz trancado ou os primeiros sintomas, procurar auxílio médico. Não existe uma medicação específica para evitar sinusites. Uma vez por ano eu tenho sinusite, 2 vezes por ano eu tenho sinusite, tem alguma coisa de errado. Procure o médico, a gente faz um diagnóstico de o que está acontecendo, que pode estar causando essa recorrência da doença, e aí talvez achar uma maneira, medicamentosa ou não, de diminuir as crises de sinusite. Muito bom. E a nossa pergunta também, respondido para o Pedro, né? Essa orientação de buscar o profissional. E a Marilena nos pede se o desvio de septo faz a pessoa ficar mais suscetível a gripes e sinusite. E ela cita até aqui problema de coração. Na verdade, o desvio de septo ele é um problema que 80% da população tem, né? E 80% da população não vai se queixar por causa desse desvio, mas muitas vezes o desvio de septo não dá sintomas. Porém, quais são os sintomas do desvio de septo? Obstrução nasal, nariz trancado, principalmente de um lado fixo, tá? Causa aumento de sinusite? Causa. Causa aumento de rinite ou resfriados? Não. Uma coisa não tem a ver com a outra. Rinite é um problema, uma alteração do sistema imunológico. Desvio do septo é um problema estrutural do nariz. O septo nasal é uma estrutura que está desviada, está torta dentro do nariz e, na maioria das vezes, a gente precisa corrigir esse desvio do septo para que o paciente respire melhor e não desenvolva sinusites. Sim, está relacionado com sinusites, porém não com gripes e resfriados. Respondido, então. A gente vem de um assunto para outro. No final, o doutor nos ajuda com as perguntas dos ouvintes, né, Ali? Muito bacana esse nosso bate-papo. Dicas bem importantes. A gente agradece a tua presença, doutor Fernando Rangetti. Eu que agradeço sempre e estamos sempre à disposição. Já estamos na quinta-feira. Bom final de semana a todos. Isso aí, já com o foco no final de semana. Muito obrigada ao doutor Fernando Rangetti, otorrinolaringologista, presente aqui no Saúde e Bem-Estar. E a gente agradece os patrocinadores desse quadro, que são Vivere Clínica de Oncologia, atende a convênios junto ao Hospital São João Batista. Fonoaudióloga Josiane Mesquita, atendimento na Clínica Nossa Senhora de Lourdes. Maria Angular Dauas, médica oftalmologista, atende crianças e adultos no Centro Clínico. Dr. Rodrigo Rei Farina, referência em colopractologista há 20 anos, atendimento junto à Clínica Nossa Senhora de Lourdes. E doutora Jaima Ferrer Puentes, Clínica Geral, atendimento no Prédio Verde, ao lado do hospital. Agora 10 horas 23 minutos, 15 graus a temperatura. Você está na tua rádio. Veramente 107.